Calor sem fim, o Distrito Federal bate novo recorde de temperatura, 35,7 graus. Mega Sena, grupo de funcionários da liderança do PT daqui de Brasília, leva prêmio de 120 milhões de reais. Perigo, moradores de Sobradinho arriscam a vida para atravessar a pista na entrada da cidade. E mais, a polícia prende quadrilha responsável por sequestro em Ceilândia. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. Está cada dia mais quente em Brasília, né? Com hoje são 108 dias sem chuva na capital e a temperatura bateu novo recorde, com 35,7 graus lá no Gama. A umidade ficou em 10% na mesma região e em Águas Emendadas, em Planaltina. E a Defesa Civil voltou a decretar estado de emergência e por isso a gente está chamando o repórter Rodrigo Miranda, lá do INMET, Instituto de Meteorologia, para dar a previsão para a gente. Será que vai chover daqui para frente, Rodrigo? Vamos ficar mais quanto tempo aí sem chuva? Boa noite a você. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, o calor deve seguir, viu? E a gente ainda vai ter que esperar mais um pouco para a chuva chegar. Eu estou aqui com o meteorologista do INMET, Francisco de Assis. Francisco, uma boa noite para você. Chuva, só semana que vem mesmo? Boa noite. Chuva está prometendo ter no decorrer da próxima semana de acontecer as primeiras chuvas aqui no Distrito Federal, né? É uma probabilidade ainda já se elevando um pouco para ter essa condição de chuva, porque a atmosfera já apresenta ter mudança, isso já é uma boa coisa. Agora, hoje o dia mais quente do ano, esse calor deve continuar nos próximos dias? Hoje o dia mais quente do ano, esse calor vai continuar esse final de semana aí, vai amenizar um pouco a partir de domingo, segunda, terça-feira, amenizando já para dar condição de chuva, mas porém esse calor não vai se acabar ainda com as primeiras chuvas não, esse calor ainda continua, porque a gente vai entrar um outubro ainda, não com muita chuva ainda, porque está prometendo o início de outubro ainda ser pouca chuva, e daí o calor ainda continua. Francisco, nosso apresentador tem uma pergunta. O que a gente quer saber, Rodrigo, se a chuva para a semana que vem é aquela chuvinha ali só para molhar o para-brisa ou vai vir chuvarada aqui em Brasília mesmo? Francisco, ele quer saber se a chuva que vem para a próxima semana é aquela ali só para molhar o chão mesmo, molhar o para-brisa, ou é uma chuva forte? Pelo menos está prometendo da gente a persistência de chuvas moderadas ou chuvas fracas, pelo menos uns 3 dias, ameniza um pouco, né? Pode ser que nos primeiros dias possa ser pancada de chuvas fortes com queda de granizo, que não está descartável essa condição. Então, já é bom já separar o guarda-chuva para a semana que vem, né? Já é bom preparar porque já tem uma boa indicativa de termos chuvas aqui, porque a atmosfera está apresentando a ter uma certa mudança. Agora a primavera está chegando aí, então, pelo menos até o meio de outubro, é calor, né? A entrada da primavera segunda-feira, né? A gente vai entrar uma primavera ainda com calor aqui, no entorno do Distrito Federal, centro do Brasil, né? Ainda com muito calor. Porém, o início da primavera é sempre associado com muito calor mesmo. Hoje teve o alerta, né? Amanhã também o dia deve ser quente, devemos ter mais alerta, a população deve ficar cautelosa aí também, tomar muita água, uma coisa assim. Hoje a umidade chegou 9% lá no Gama, né? Então, muito seco. Amanhã ainda promete novamente ter um dia muito seco e quente. Temperatura em torno de 34, 35 graus aqui em Brasília. Umidade do ar de 10, 12, 15%. Então, muito seco ainda. Muito obrigado, Francisco, pelas informações. Porém, então é isso. Chuva só na semana que vem. E, por enquanto, muito calor ainda. E a gente está rezando, viu, Rodrigo? Rezando para que essa previsão se comprove na semana que vem. Vamos torcer para que a chuva chegue. Obrigado, Rodrigo. A gente continua falando do calor, esse calorão, até porque os incêndios em vegetações se multiplicaram. Mas nas últimas semanas, além do fogo, no Cerrado, os bombeiros tiveram também que atender algumas ocorrências em casas e apartamentos. Hoje pela manhã, uma casa na Asa Sul pegou fogo e ontem foi um apartamento na Asa Norte. O telhado dessa casa na 711 Sul ficou destruído. Os bombeiros foram acionados às 8h45 da manhã e o fogo controlado por volta das 10 horas. No momento do incêndio, estavam em casa um casal de idosos e a neta. Ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, a causa do incêndio pode ter sido uma telha de plástico que pegou fogo, mas só a perícia técnica será capaz de responder com precisão. No final da tarde de quarta-feira, outro incêndio em residência. Dessa vez em um apartamento na 410 Norte. Ninguém estava em casa, mas o bichinho de estimação sim. O gatinho, que estava embaixo de um móvel, foi salvo pelo corpo de bombeiros. O incêndio de média proporção queimou a sala e 2 quartos.
ainda não se sabe a razão da origem do fogo no apartamento. E quem é que não queria ser um milionário? Pois é, o sortudo, ou melhor, os sortudos ganharam o prêmio da Mega Sena aqui em Brasília. A gente vai lembrar aqui das dezenas 4, 11, 16, 22, 29 e 33 foram os números do bolão de funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados. E nem teve o 13, viu? Nem teve o 13, que é o número do partido. Os 120 milhões vão ser divididos agora entre 49 pessoas e a repórter Joyce Pires foi para o Congresso Nacional ver como essa novidade mudou a rotina lá dos servidores. O burburinho começou ainda na noite de quarta-feira. No momento em que a informação veio a público, ocorria sessão no plenário da Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares foram ao microfone brincar com a notícia. Os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena. Isso. E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação e eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. O presidente da casa, Rodrigo Maia, respondeu com a mesma ironia. Você tem que ser liberal em tudo, não pode querer o dinheiro dos outros não, meu amigo. Nós saímos à procura de um desses novos milionários. Gostaria de ter ganho. Já ouviu muito burburinho desse ganhador, quem pode ser? Muito, não param de falar, né? Só falam agora nisso, né? Bem que podia, né? Ter participado, mas eu nem sou daquela sessão, então agora estimular o pessoal da sessão para fazer bolão, né? Quanto mais o tempo passa, mais o assunto se espalha aqui pelo Congresso Nacional. A discussão, a pauta hoje não poderia ser outra. Quem participou deste bolão da Mega Sena e agora está milionário? O que se sabe é que um bolão de 49 cotas comprado por funcionários e assessores do PT venceu o sorteio da Mega Sena. A aposta milionária foi feita nesta lotérica que fica na 402/403 Sul, bem no centro de Brasília. Não foi eu que ganhei, mas foi eu que registrei. Cada jogador pagou R$10 e vai levar quase 2,5 milhões de reais. Na liderança do PT, ninguém assumiu ser um desses novos milionários. Se havia algum ganhador por ali, preferiu o anonimato. O senhor é um dos ganhadores? Conhece um dos ganhadores? Não conheço. Elas têm que agora poder curtir com a família delas, com os amigos delas, essa alegria, né? Uma dádiva que eles receberam. Com certeza todos eles estão muito gratos pela essa sorte extraordinária que eles tiveram. A Mega Sena tinha acumulado nos últimos 12 sorteios. O prêmio total estava em 120 milhões de reais. A Caixa não divulga a identidade dos vencedores. Sorte da pessoa que vai se poupar de várias brincadeirinhas e pedidos de empréstimo. Vamos ver se pelo menos leva a gente para almoçar fora, né? Já é suficiente. Para uma notícia preocupante, o DF registrou 4 vezes mais acidentes em rodovias do que a média nacional. No ano passado, foram 333 ocorrências a cada 100 quilômetros. Em todo o país, no total, em 2018, foram mais de 69 mil acidentes em estradas federais. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Transporte. Em 2018, foram registrados 690 acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal. 333 a cada 100 quilômetros. O DF lidera o ranking, com um índice 4 vezes maior do que a média nacional, que teve 82 ocorrências a cada 100 quilômetros. Em relação ao número de mortes, a BR-020 é a estrada que mais mata. Foram 15 acidentes fatais no ano passado. O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias da capital chegou a 112 milhões de reais. O estudo da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, revelou ainda que em 2018 foram mais de 62 mil ocorrências em todo o país. Isso equivale a 190 acidentes e 14 mortes por dia. E vamos ver imagens agora do nosso helicóptero da Band News FM, do repórter Rafael Procópio. As imagens chegando da BR-040 em direção a Santa Maria. A gente está vendo que o trânsito está fluindo bem nas duas vias, nos dois sentidos. Bastante trânsito, mas sem congestionamento. Vou aproveitar para trazer mais imagens para você
lá do DR. Seguidinho, em seguidinho a gente traz aqui o nosso giro de câmeras do DR. Enquanto isso, a gente mostra agora a saga dos moradores de Sobradinho que precisam atravessar a pista na entrada da cidade. Olha, não tem passarela, não tem sinal ou faixa de pedestre para ajudar nessa travessia. E é quase uma tragédia anunciada. Fazendo uma triste comparação, este trecho da BR-020, próximo à segunda entrada de Sobradinho, ao lado do estádio, é quase uma roleta russa. Só que no lugar da arma, uma rodovia extremamente movimentada. No papel das balas, carros em alta velocidade. Em comum, as pessoas que se arriscam sem saber o destino. No vídeo feito por um telespectador, dá para ver que a situação é mesmo caótica. Olha aqui, não tem passarela nesse lugar aqui. As pessoas se arriscam aqui para morrer, para atravessar lá no canto, lá do outro lado, para pegar Planaltina. Um perigo que a nossa reportagem viu de perto. Quem consegue, acelera o passo e corre. Mas e quem não dá conta? A dona Maria José demorou vários minutos até se sentir segura para atravessar. Tem as 3 pistas lá, tem as 2 pistas, atravessa a outra, atravessa essa daqui. É muito perigoso, né? Por que a senhora demorou bastante para conseguir? Pois é, porque eu gosto de passar assim, tendo espaço para mim passar caminhando, correndo não. Porque correndo anda os carros, né? A pessoa, se eu passo correndo, eu tropico ali e cair, o carro passa por cima de mim. Os moradores revelam que já existiu a promessa da construção de uma passarela no local. Eu mesmo já fiz vários vídeos, encaminhei à mídia, até aos governos, mas as gestões passadas, especialmente as 2 últimas, foram muito ruins, não tinham esse interesse de proteger a população de Sobradinho e de Planaltina que trabalha e vem para trabalhar em Sobradinho. Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que já existe um projeto pronto para construir uma passarela, mas disse que aguarda recurso para iniciar a licitação. E vamos aproveitar para trazer imagens agora da 020, a Épia. De um outro ponto, agora a subida do Colorado, a gente tem a imagem um pouco tremida, aí é a câmera do DR, mas tem muito trânsito. A gente está vendo aqui que na subida do Colorado tem muito trânsito, a câmera do DR. Vamos aproveitar para trazer mais uma câmera para você na estrutural, trânsito também bastante intenso. Tem congestionamento na faixa da direita, a faixa reversa funcionando, mas com congestionamento na faixa da direita, então procure a da esquerda se você não saiu de casa ainda. Mais uma câmera para você, EPTG. Olha como o trânsito está intenso hoje, hein? Muito intenso o trânsito, mas a gente está vendo que na EPTG não tem congestionamento, só o fluxo bastante intenso por lá. E para fechar nossas câmeras do DR, nosso giro na EPNB, o trânsito um pouco melhor agora, sem problemas. Vamos torcer para que continue assim lá na EPNB. Bem na hora que o cidadão passa aqui na via, ó, também não tem passarela, nem faixa de pedestre. Olha o perigo aqui, ó, o cidadão aqui, ó, passando sem lá proteção nenhuma. A gente estava falando há pouco disso lá na 020. Olha, um funcionário justamente do Palácio do Planalto morreu hoje à tarde durante o trabalho. Marco Aurélio Fagundes dos Anjos tinha 49 anos e teve mal súbito. O caso foi confirmado pela Presidência da República, que divulgou uma nota de pesar. O funcionário foi socorrido por servidores que fizeram os primeiros socorros. O SAMU foi acionado e o funcionário chegou a ser atendido, mas não resistiu. Olha, vamos falar também da prevenção ao câncer de mama. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior é a chance de cura. E para promover a conscientização e ajudar as mulheres a fazerem o exame, um laboratório daqui da cidade está doando 300 mamografias a pacientes do SUS. A ação é uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e com a ONG Américas Amigas. Para se ter uma ideia, os especialistas alertam que 1 em cada 8 mulheres correm o risco de ter esse tipo de câncer. A dona Maria das Graças esperou por 7 anos na fila da Rede Pública de Saúde para fazer uma mamografia. Com vários casos de câncer na família, a costureira de 70 anos conta que, por medo, chegou a pagar para fazer o exame preventivo para diagnóstico numa clínica particular. Paguei dois anos, porque na rede oficial estava muito difícil, porque quando você chega lá, você faz a consulta e deixa lá no guichê lá para poder lhe chamar. E nunca chamava, aí eu fiz 2 anos particular. Depois, que foi no caso, foi 2015 e 2016. A Secretaria de Saúde informou que, por mês, oferece uma média de 2.000 vagas para mamografias em unidades da capital.
Para aumentar o número de pacientes atendidos, algumas parcerias são realizadas com laboratórios privados. Este, em Taguatinga, por exemplo, doou 300 exames a pacientes da rede pública. Isso é importantíssimo, uma vez que fazendo a mamografia, além de anualmente e mais rápido, a gente dá chance de cura para essas pacientes e reduz esses métodos mais agressivos, né? Os tratamentos mais agressivos para elas. No Brasil, a recomendação, de acordo com o Ministério da Saúde, é que o exame seja realizado a cada 2 anos, em mulheres a partir de 50 anos. Mas em caso de nódulos, inchaço, dor e vermelhidão, o paciente deve procurar um especialista na área o quanto antes. Para poder rastrear e se tiver alguma lesão suspeita, em geral, essas lesões são pequenas, né? E aí a gente pode dar um diagnóstico mais preciso e precoce para um tratamento mais eficaz, menos agressivo e com uma maior chance de cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2018 foram registrados 59.600 casos de câncer de mama em mulheres. Desses, mais de 1.000 foram aqui no DF. Os tumores na mama equivalem a quase 30% dos tipos de câncer em pacientes do sexo feminino. Ainda há pessoas que têm medo de fazer a mamografia por causa do desconforto durante o exame. Mas a dona Maria das Graças, que mostramos no início da reportagem, garante que o procedimento é bem tranquilo. Não dói nada, só acomodou ali direitinho, fez do jeito que é para fazer, não vai sentir dor. De jeito nenhum, foi maravilhoso. Muito bom o exame. E agora, em outubro, no mês de prevenção ao câncer de mama, tem uma atividade especial para você. Vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento é promovido aqui pela TV Band e também pela Rádio Band News. Vai ser no dia 5 de outubro, lá no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas, está aparecendo aqui na tela para você. Então anote aí o site centraldacorrida.com/Pink for Life Run 2019. Agora, as ações de conscientização da Semana Nacional do Trânsito deveriam ter começado ontem, justamente aqui no DF, mas o governador Ibanez Rocha decidiu cancelar a promoção. A decisão provocou reclamação dos servidores do Detran. Quem vai explicar para a gente essa briga é o Cláudio Marcos, já está lá no estúdio da Band News FM. Vamos interligar nossos estúdios. Muito boa noite, Cláudio. Por que o governador decidiu cancelar o evento, hein, Cláudio? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Olha, o governador se irritou, Rodrigo, porque justamente nessa semana, né, ia ser feito, então, como você falou, o lançamento da campanha aí da Semana Nacional do Trânsito. A gente teve pelo menos 3 acidentes, 3 atropelamentos aqui no Distrito Federal, pedestres que foram atropelados porque estavam tentando atravessar a faixa, mas a faixa estava muito apagada e aí os motoristas alegaram que não estavam vendo a faixa, acabaram não respeitando a parada, o atropelamento aconteceu. Ceilândia, Samambaia e Vicente Pires. E aí isso irritou o governador, que viu toda aquela estrutura montada ali próximo ao Palácio do Buriti, justamente para começar aí a semana de conscientização do trânsito. Por isso, por enquanto, ainda não tem uma resposta do Palácio do Buriti. O evento está temporariamente, então, como você falou, suspenso e a gente está aguardando aí para saber o que vai acontecer. Agora, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Cláudio? Pintar as faixas e fazer a conscientização do trânsito? Tem que escolher uma ou outra, é isso? É verdade, né? Ele poderia ter feito as duas coisas, inclusive seria até mais interessante, até porque, apesar de ter o nome campanha, é um trabalho de orientação mesmo, de conscientização. Os agentes do Detran, do DR, do BPTran, da polícia, eles vão às escolas para orientar as crianças, eles vão às ruas para falar com motoristas, com ciclistas, com motociclistas. Então, realmente, poderia ter feito as duas coisas e, como você falou, o Sindicato dos Servidores do Detran reclamou aí dessa medida que foi adotada pelo governador. Cláudio Marcos continua acompanhando essa história e essa briga. Obrigado, Cláudio, direto do estúdio da Band News FM. Olha, quem gosta de decoração não pode perder uma oportunidade aqui em Brasília de conferir o Casa Cor deste ano. Já começou, inclusive, o evento reúne arquitetos, decoradores, designers e paisagistas da capital federal. Planeta Casa é o tema desta 28ª edição e as propostas sustentáveis são os pontos marcantes deste ano. Sustentabilidade e tecnologia parecem coisas distantes uma da outra, mas a verdade é que, unidas, as duas podem se tornar a base da decoração, da arquitetura e do paisagismo dos dias de hoje.
Eu trouxe vários elementos ligados à natureza, que é a pedra, o verde, a madeira. Só que esses elementos estão ligados ao nosso dia a dia, e o nosso dia a dia é urbano. Então eu tenho que aliar a tecnologia ao natural. Como é que é essa união? Por exemplo, o piso. O piso eu usei uma placa cimentícia, que remete à areia, é bege, mas tem a tecnologia, porque é um piso de cimento que não aquece. O lar é um dos melhores locais para se expressar. E foi com essa preocupação que a Thalita montou esse loft para a edição deste ano da Casa Cor, tendo como inspiração uma mulher forte e independente. O nosso espaço é pensado para uma mulher independente, uma mulher que quer chegar em casa, que quer tomar seu drink, que quer curtir os amigos, que quer dormir bem, quer viver bem, mas num espaço menor, que é a realidade do dia de hoje. O uso da madeira é valorizado com uma paleta de cores neutras, o local abusa de texturas e elementos sem abrir mão do conforto. E são poucas paredes assim mesmo, tudo com um motivo bem claro. A gente entende que quanto menor o espaço, a gente tem que abrir para poder dar espaço ao espaço. Então, a gente tirou aquela ideia de ter paredes para banheiro, paredes para sala, paredes para o quarto, abrindo para dar uma sensação de amplitude. Com um layout inteligente, a gente consegue dar uma sensação maior para o espaço, mesmo ele sendo pequeno. A Casa Cor se estende até o dia 22 de outubro na Casa da Manchete, no setor de indústrias gráficas. Para mais informações, basta acessar casacor.abril.com.br. E veja a seguir, no SOS Saúde, vamos conversar com especialistas sobre a importância de adolescentes consultarem um urologista. Imagens agora da Épia Norte, a gente está vendo o trânsito intenso na volta para casa. Não saia daí, a gente está voltando em seguida. Agora é hora de falar de saúde. Enquanto 42% das garotas vão ao ginecologista, apenas 13,5% dos meninos vão ao urologista. E por conta disso, a Sociedade Brasileira de Urologia está com uma campanha para tentar atrair adolescentes e mostrar a importância de começar cedo a cuidar da saúde. E para a gente conversar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui o urologista Carlos Watanabe, está com a gente. Doutor, obrigado pela presença aqui no Banho de Cidade. Esse é um assunto importante. E por que essa diferença, doutor? Por que as meninas vão cedo ao ginecologista e os meninos demoram para ir no médico especializado, um urologista? Eu acho que tem muito a ver, Orengo, com realmente a questão cultural. Então, nós temos ainda uma dificuldade do menino fazer essa transição da infância para a adolescência e de saber quem é o médico que vai acompanhá-lo. Então, o papel do urologista é exatamente esse. Então, assim como a mulher vai ao ginecologista, nós estamos ali para poder ajudá-lo. Então, esse que é o tema realmente da nossa campanha, Vem para o Uro. É justamente para isso, para o menino poder ter a oportunidade de poder conversar, de poder tirar dúvidas com relação à orientação, com relação às práticas sexuais e diversos outros temas que vão estar lá no consultório do urologista. Agora, pela sua experiência, doutor, ainda tem muito constrangimento, a meninada fica com medo, ou a família às vezes não incentiva, não conversa, por que existe esse cenário? Bastante, Orengo. Então, a gente percebe muitas vezes, o nosso núcleo familiar mudou. Então, aquele núcleo pai, mãe, muitas vezes o menino não tem aquela referência. E aí, muitas mães vêm trazendo os adolescentes para poder conversar com a gente, para tirar dúvidas sobre realmente várias questões da adolescência. É uma oportunidade até do adolescente poder conversar com a gente sobre outros temas, sobre bullying, sobre a situação de saúde, vacinação, mas principalmente sobre sexualidade. E esse é um momento importante, né, doutor? Agora, qual é o risco de não começar a tratar cedo da saúde, de não fazer a prevenção? O que pode acontecer? Se a gente não previne, se a gente não começa com esse primeiro passo de ter o hábito de ir ao médico para poder verificar quais são as doenças mais prevalentes, a gente corre o risco de desenvolver doenças, por exemplo, como câncer de testículo, e a gente não sabe nem se autoexaminar. Então, se não começa ali na adolescência, mais para frente fica mais difícil. Ou acontece de ter um diagnóstico de tardio. Então, os problemas, inclusive, de fertilidade, a gente começa a investigar na adolescência. Agora, para as famílias que estão nos acompanhando aqui, doutora, qual a idade justamente a idade apropriada para começar a ter um contato com o urologista? Quais são os exames também que podem ser feitos? Então, a partir dos 12 anos, a criança acaba deixando o pediatra.
Então, esse seria o momento ideal de começar a procurar o urologista. E os exames que a gente pode fazer, na verdade, a primeira coisa é conversar com o adolescente, explicar para ele várias questões com relação à adolescência, fazer o exame físico, ensinar com relação à higienização e a se autoexaminar. Exames serão verificados no momento da consulta, se há necessidade ou não de fazer algum exame complementar. Mas, em geral, simplesmente conversando e fazendo exame físico e orientando o adolescente já é o suficiente. Agora, tem um tema que é sempre tratado, até está sendo tratado agora no âmbito governamental e é importante, que é o HPV, doutor, porque é fundamental conversar com adolescentes sobre a prevenção ao HPV. Pois é, o HPV, então, é um vírus que é altamente prevalente na população, está relacionado não só ao surgimento das verrugas genitais, mas também ao desenvolvimento de câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de orofaringe. Então, se a gente fizer o trabalho de prevenção, explicando a questão da vacinação e também da proteção contra a transmissão desse vírus e também outras doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai estar atuando na prevenção de doenças mais graves no futuro. Então é muito importante, esse é um momento certo para a gente poder conversar com o adolescente sobre isso. E fica, portanto, o alerta aqui para as famílias, também essa conscientização. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Orengo. Obrigado. Prazer. Olha, veja a seguir, polícia prende autores de sequestro em Ceilândia. A gente vê imagens agora da EPTG, o trânsito muito intenso, mas sem congestionamento. A gente está voltando em seguida. A Polícia Civil prendeu 3 bandidos que sequestraram uma pessoa na área de desenvolvimento econômico de Ceilândia. A polícia divulgou um vídeo que mostra que a pessoa em um lote abandonado, justamente naquela área, no lote abandonado na região. Preocupados, os parentes registraram a ocorrência e depois de 12 horas de trabalho, já na madrugada de hoje, as equipes identificaram os autores e localizaram o paradeiro da vítima. Olha, foi presa também uma mulher considerada a rainha do golpe Boa Noite Cinderela. Érica Rayane Batista dos Santos é apontada por diversas pessoas como autora dessa modalidade de roubo. A pessoa era atraída para o encontro e depois dopada. Em seguida, Érica levava os bens. João Batista Pereira Serpa trabalhava como taxista quando foi chamado para fazer uma corrida. Ele foi rendido, agredido até perder a consciência e depois queimado vivo. Obrigado pela sua companhia. Vem chegando aí o Jornal da Band. Uma boa noite a você. A gente volta amanhã. Tchau.